Era assim, Dani. Pode. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Quem sabe faz ao vivo, né? Tivemos um probleminha aqui de conexão com o YouTube, mas foi já resolvido. Quero desde já parabenizar a todos que estão aí na sala. Deixa aqui de onde vocês são, como que vocês estão energizados aí, enlouquecidos com as últimas novidades. Estou aqui, ó, já adquiri aqui já o meu, tomando aqui já, ó, o pessoal tá enlouquecido, né? Produto fantástico, maravilhoso, que nós vamos falar um pouquinho hoje desse produto. Só que eu não estou sozinha, hoje eu estou com uma convidada super especial, uma mulher aí que eu sou suspeita de falar, né? Gostaria que vocês me ajudassem a receber ela aqui na sala, está dispondo do tempo dela para a gente falar um pouquinho aqui dos benefícios, de como que nós podemos trabalhar as estratégias, trabalhar esse produto. Seja muito bem-vinda, Alcione Silva, nossa Esmeralda na sala. Como que você está, minha querida? Olá, boa tarde. Eu estou bem, graças a Deus, né? Que diretamente aqui de Fortaleza, cidade maravilhosa, estamos aqui para compartilhar, né, com vocês um pouco da nossa experiência e desde já agradecer aí a Dani e a Val pelo convite. Como que está o clima aí? Porque aqui em São Paulo tá frio. E aí eu estou unindo o útil ao agradável aqui, ó, tomando um chá aqui e se deliciando aqui com os benefícios do nosso produto. Como está o clima aí, Alcione? Ah, é só você não, olha só. Também estou aqui desfrutando, tá? Afinal, esse é companheiro, né, do dia a dia. Bom, aqui o clima está normal, né, oscilando entre chuva e frio e calor. Aqui em São Paulo tá frio e tá propício para a gente tomar aquele chazinho da tarde aqui que eu estou tomando agora e se deliciando. Tione, hoje nós estamos aqui não por acaso, mas para falar de algo que acontece muito recorrente na vida das pessoas, né? Que é sobre queixa de intestino preso. Às vezes as pessoas ficam estufadas, muitas das vezes têm dificuldade de ir no banheiro, porque não conseguem evacuar, né? E às vezes isso acaba até alterando o humor das pessoas, porque as pessoas não conseguem, na verdade, nem se expressar para outras pessoas dessa dificuldade, né? E às vezes as pessoas usam até métodos agressivos, né? Para poder ter o resultado. E hoje aqui a nossa intenção nesse bate-papo aqui, nesse horário aqui do chá da tarde, é exatamente falar sobre isso. Quais são as possíveis causas e o que nós podemos fazer para a gente poder aí resolver esse caso de intestino preso e todos esses... Olha, Dani, você posicionou muito bem. Hoje é um problema que atinge não só como antigamente era mais propício às mulheres, hoje atinge os homens, as mulheres, inclusive as crianças. Né? Mediante aos hábitos, a vida cotidiana, hoje já tem crianças que nascem com problema de intestino preso. E, por incrível que pareça, isso não é simplesmente um intestino preso, isso é uma síndrome, isso é uma doença que, baseada nessa doença, ela pode ser a porta para inúmeras outras, tá? E como você comentou, né, tudo isso ocorre onde? No segundo cérebro, que é onde o nosso intestino. De lá, nós temos aí a possibilidade de ser uma pessoa saudável ou uma pessoa doente, né? Nós abrimos portas ou fechamos portas através do intestino. E falando em intestino preso, eu vou compartilhar aqui uma tela. Mas peraí, vamos, nós estamos aqui só dando um spoiler aqui do que nós vamos falar. Vamos ver se a galera quer mesmo saber um pouquinho mais sobre o assunto aqui. Seja bem-vinda, nossa Esmeralda Érica Tomoda na sala. Seja muito bem-vindo, a nossa diamante, Samara Pamela. Olha que honra ter essas pessoas aqui conosco nessa tarde.
Seja muito bem-vindo, Renata Franco, nossa Safira Margarete Machado, mamãe, né? Família aí junto prestigiando, a nossa presidente Luzinete Silva na sala. Seja muito bem-vindo, nosso Jardim José Maria, para todos que estão na sala, boa tarde. Se você conhece alguém que sofre de intestino preso, ou que é um assunto muito recorrente que você ouve falar, já deixa um like aqui já indica aqui para a pessoa assistir, porque nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, se aprofundando, e aí nós vamos falar de como que nós podemos, né, trabalhar todos esses sintomas com o nosso Live Tea aí, e o Slim Tea também nós temos aí, né, que vai ajudar aí nos sintomas de quem tem retenção de líquido. Então, já deixa o seu like aqui e já manda aí para as pessoas que você tem interesse, que sofrem com esse problema, para ter um pouquinho mais de conhecimento, para a gente poder agora se aprofundar. Vocês querem saber um pouquinho? Só se a sala estiver animada, se o som estiver ok, digita 10 aí. Alcione, é com você. Compartilha aí o conhecimento de como que nós podemos tratar todos esses sintomas aí, qual é o caminho para a gente ter mais saúde, bem-estar, qualidade de vida. Perfeito, Dani. Como eu falei, cuidar do corpo começa por cuidar do intestino. Né? Eu vou compartilhar algumas telas com vocês para que a gente entenda esse processo. Antes de eu pensar em tratar, eu preciso entender qual é o processo que acontece dentro do intestino. Quais são os males, quais são as dores que acontecem lá dentro e da forma que eu posso tratar e prevenir. Essa prevenção, ela acontece de várias formas e já o tratamento nós vamos trazer algo mais específico, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para que a gente... Oi. Enquanto você compartilha a tela aí, olha só que legal. A gente está passando por um momento agora que a gente nunca vivenciou, né? Que é essa pandemia. Muito se ouve falar do coronavírus, né? As pessoas tendo cada vez mais cuidado com a imunidade. Só que um fator agravante aí das pessoas que estão nas UTIs, nos respiratórios lá, né, artificiais, lutando aí contra esse vírus que está causando todo esse caos. Uma das coisas são processos inflamatórios, né? Eu estava lendo que uma grande porcentagem das pessoas tem um processo agravante inflamatório e tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui e o que a gente pode ajudar com o Live Tea, né? Exatamente, né? Na verdade, os chás em si, eles são muito benéficos. Nós deveríamos ter a cultura de tomar chá diariamente. Né? E às vezes só deixamos para tomar chá quando ou sentimos uma grande necessidade ou quando estamos doentes. E hoje nós vamos entender um pouco mais quais são esses benefícios, o porquê tomar. E nesse processo específico, Dani, da questão inflamatória, como que ele vai ajudar? Na verdade, os dois chás que nós vamos falar, eles são riquíssimos em flavonoides. Nós vamos falar do chá vermelho, um chá que é rico em casca de laranja, enfim. São todos extremamente benéficos para a nossa saúde. E, consequentemente, o processo inflamatório se dá devido a inúmeras coisas. A gordura, a obesidade, a má alimentação, dentre outras coisas. E nós vamos descobrir algumas delas aqui ao longo do nosso treinamento. Bom, eu vou compartilhar. Bora lá. Compartilha a sua tela aí para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento e entender como que nós podemos ajudar aí. Perfeito. Dani, só me dá um retorno aí, como tá, se chegou. Tá tudo ok? Ok, a sua tela tá ok agora. Perfeito. Bom, essa tela aí é realmente para a gente entender que nós temos hoje, digamos assim, dois cérebros. Um é o que está na nossa cabeça e o outro é o nosso intestino. Ele é considerado o nosso segundo cérebro. Mas por que ele recebeu esse nome? Será que ele realmente é o nosso segundo cérebro? Por que ele é tão importante? Ou por que eu devo realmente cuidar dele, dar toda a atenção?
Eu vejo algumas pessoas muito preocupadas com atividade física, eu vejo muitas pessoas preocupadas em cuidar da pele, mas se nós cuidarmos de tudo isso e não focarmos no principal, que é manter o nosso intestino limpo e saudável, de nada adianta. Então, como eu falei, ele é considerado nosso segundo cérebro, e caso ele não funcione bem, pode ter certeza que todo o resto do corpo vai estar comprometido, inclusive a saúde física e a saúde mental. E nós são as grandes aliadas aí para que nós possamos ter uma vida saudável. Dentro do nosso intestino, ele tem a maior, 90% da nossa serotonina é produzida dentro do nosso intestino. Agora imagina, em tempos de pandemia, onde todo mundo tá aí com aquele um pouquinho de susto, um pouquinho de medo, nós temos pessoas aí entrando em depressão, infelizmente, e olha só, se você não cuida da alimentação, se você não cuida do intestino, dos hormônios fundamentais para que você esteja bem, para que você viva tranquilo, é produzido no intestino. E se esse intestino não estiver bem, não estiver limpo, o que vai acontecer? Nossa, tem vários problemas que podem ser acarretados a partir de um intestino que não está bem cuidado. E é exatamente sobre isso que nós vamos dar continuidade. Então, só para a gente entender qual é a função da serotonina. Será que ela é tão importante? Olha só, 90% é produzida no nosso intestino. Então, quais são as funções? A regulação do sono, o equilíbrio do nosso humor. Será que nós precisamos de humor? Nosso humor precisa estar pelo menos 9,5, 10 todos os dias? Com certeza precisa, para nós desempenharmos todos os papéis, profissional, como pai, como mãe, o familiar, o social, nós precisamos estar com o humor equilibrado. E um outro detalhe que me chamou a atenção, a serotonina ela tem várias funções, mas um outro detalhe que me chamou a atenção, principalmente para o momento, é a sensação de saciedade. Onde que as pessoas estão agora? Hashtag em casa, né? Fica em casa. E o que essas pessoas, no geral, elas estão fazendo? Primeiro, desencadeia uma crise de ansiedade. Segundo, elas vão descontar onde? No alimento. Então, se ela não está com o intestino funcionando 100%, consequentemente, ela não produz serotonina e qual é a consequência disso? É uma sensação, ela não vai ter essa sensação de saciedade. Ela vai comer mais e aí vem a outra consequência. Ela vai ter, ela vai, na verdade, adquirir peso extra. E é o que nós vemos hoje muitas pessoas aí vivendo. Aqui eu fiz uma pequena ilustração do que é o nosso intestino. Eu coloquei essa imagem aqui para simular, para representar aí o nosso tubo intestinal. Só que eu quero que vocês observem o quê? Ele é todo reto, essa parte de fora, parecendo um pentinho. São as cerdas, que são responsáveis pela absorção dos nutrientes. Só que aqui no início, o que vocês veem? Uma falha, correto? O que acontece quando nós temos essa falha e quem provoca essa falha? Quem provoca essa falha são os fatores aí alimentares, a má alimentação. Só que o que acontece quando essa falha aparece? Aqui nós temos as toxinas, que elas vão, ao invés de serem eliminadas, elas vão entrar para a corrente sanguínea e ela vai contaminar todo o seu corpo, desencadeando vários problemas, inclusive, as alergias. Então, é uma preocupação que deve existir em nós de mantermos o nosso intestino de forma intacta, a nossa flora protegida e bem cuidada. Bom, como é que eu posso saber se eu estou com esse rompimento, se o meu intestino não está bem? Tem alguns fatores que nós podemos aí colocar como pontos-chave para identificar. Quais são eles? Por exemplo, irritação. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que vivem irritada praticamente 24 horas, mas se você convive com pessoas assim, muito provavelmente ela é uma pessoa que tem constipação, intestino preso, nós vamos falar um pouco sobre isso mais lá na frente. Inchaço e dor abdominal, isso é típico da pessoa que tem intestino preso. A constipação e a prisão de ventre.
Bom, dentro da prisão de ventre, nós temos dados assim um pouco mais agravantes em relação às mulheres, tá? Primeiro, ele afeta mais ou menos 20% da população brasileira e as mais afetadas são as mulheres entre 40 e 49 anos. Beleza, eu já identifiquei que o meu intestino ele pode estar sujo, ele pode estar rompido, eu vou ter problemas, tá? E quais são as causas? Quem são os fatores, os vilões que provocam tudo isso? Aqui nós temos alguns. E aí eu já peço para vocês anotarem, para vocês fazerem um mapa, tá? Para ver se dentro da casa de vocês acontece algo desse tipo. A desidratação. Gente, olha, faltou um óleo, tá, gente? Vamos lá, na desidratação. O que acontece? Na desidratação, ela é provocada pelo quê? Pela falta de água. Quando que as pessoas normalmente tomam água? Elas tomam água quando elas sentem sede. Só que o que nós precisamos entender é nós não podemos esperar sentir sede para poder tomar água. É mais ou menos assim que funciona. Quando o seu intestino, quando você sente sede, é que as suas células, elas já estão desesperadas, quase morrendo, gritando, socorro. Elas estão morrendo. E aí você vai lá e põe água novamente. É como uma plantinha que está seca no deserto. Então, o sedentarismo, a má alimentação e efeitos colaterais de medicamentos são alguns dos fatores que provocam aí o processo de distúrbio intestinal. Então, falta de regularidade na evacuação. Se você não vai ao banheiro todos os dias, muito provavelmente você vai ter enxaqueca. É aquela pessoa que ela acorda com dor de cabeça, dorme com dor de cabeça. Você vai ter problemas cardiovasculares, você vai ter problemas de depressão, alteração de humor e entre outros ainda bem complexos. Hemorroidas, que é muito comum, tá? Que é o rompimento, como vocês estão vendo aqui. Vai entrar aqui inflamação do intestino, que é a cistite, aqui vem cistite, aqui vem úlcera, dentre outras coisas. Então, tudo isso vem com a falta de evacuação, o não ir ao banheiro todos os dias. Então, isso é comum, infelizmente, não deveria, mas no nosso dia a dia nós encontramos pessoas que passam por isso recorrentemente. O nosso intestino, ele tem, por que ele é considerado o segundo cérebro? Porque ele tem a sua própria rede, a sua própria cadeia de neurônios. Então, por isso ele é considerado o nosso segundo cérebro. Então, esse segundo cérebro, ele é sensível. Sensível ao que? A emoção, a raiva, a ansiedade. E o que acontece aqui? Eu não sei se vocês já viram alguém que, por exemplo, levou um susto, tá diarreia, tá nervoso, tá dor de barriga. Por quê? Porque dentro do nosso intestino existe esse sistema que é próprio. Então, independente do que você esteja sentindo no cérebro, ele também vai poder e muito provavelmente vai reagir no intestino. Ok, Alcione, eu identifiquei que eu tenho um problema, que eu tenho esse monte de bichinhos aqui convivendo 24 horas dentro do meu intestino, fazendo a festa. E todo dia eu estou lá feliz da vida alimentando eles. Então, o que eu faço agora para matar, para limpar, para destruir essas pragas? Tá? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas muita gente convive exatamente com isso aqui no seu intestino todos os dias. E nem para pensar. E nem para avaliar que a comida que ele está comendo está alimentando esses bichinhos. E tem as comidas que vão deixar eles com fome e matar, e tem as comidas que vão deixar eles mais felizes, mais gordinhos, mais saudáveis, enquanto você está adoecendo. Como que eu começo? Por onde eu começo? Primeira coisa, alimentação saudável. Segunda coisa, atividade física. Terceira coisa, suplementação. Então, esses são pilares fundamentais para que você mantenha a saúde do seu intestino ok.
E existe hoje na Acrimus um grande aliado. Eu vi que a Dani está tomando aí, eu quero saber quem mais está aí com a sua xícara de chá, com o seu chá quentinho ou o seu chá gelado. Então, acompanha aí no chat. Quem está aí tomando esse chá maravilhoso. E olha só que legal, né? De gosto. Quem gosta de tomar... Tem gente que gosta de tomar ele quente, tem gente que gosta de tomar ele frio, né? Serve aí aos mais variados aí, exigências aí das pessoas, né? Mas, Alcione, isso que você colocou aí, explicando sobre realmente como funciona o intestino, chama a atenção por uma seguinte questão. Toda a saúde, então, do nosso corpo, se a gente for comparar que, na verdade, nós somos aquilo que nós ingerimos, né? Porque o processo de nutrição começa pelo intestino, né? Que vai alimentar as outras células. Muito se fala nesse momento do coronavírus, da pandemia, sobre imunidade, né? E aí, quando fala de imunidade, o que tem a ver inflamação versus imunidade? As pessoas hoje, elas estão buscando aí produtos para aumentar a imunidade, só que estudos feitos, né, comprovam que as inflamações geradas no organismo acabam abalando a imunidade. Então, você tem que também tratar a causa que gera a inflamação. Concorda? Para você poder ter mais imunidade. Certo. Na verdade, o que acontece? Todo o nosso corpo em si, ele foi feito para se autodefender e se auto-recuperar. Porém, mediante a nossa alimentação, a defesa do nosso corpo, que é o que nós chamamos de sistema imunológico, que é composto aí por globos e uma série de indivíduos aí que vivem, algumas meninas chamam soldadinhos, né, que são defensores do seu corpo, dos soldadinhos do bem, e eles são, na verdade, responsáveis pela proteção do corpo. Beleza, mas se eu não estiver me alimentando bem, essa proteção ela vai enfraquecer. Se eu não estou dormindo bem, essa proteção vai enfraquecer. Se eu não faço nenhum tipo de atividade física, muito provavelmente isso também vai enfraquecer. Então, o processo inflamatório, ele desencadeia depois que o meu corpo, o meu sistema imunológico, ele está frágil. Por quê? Porque não tem nenhuma resistência, então eu vou permitindo que as células inflamatórias, o sistema imunológico enfraquecido, elas vão proliferando, elas vão ganhando força e, consequentemente, isso vai impactar diretamente na minha saúde. Então, para eu evitar o processo inflamatório, o único meio é manter o meu sistema imunológico forte. Aliás, para manter se manter longe de qualquer problema de saúde, se manter realmente saudável, você precisa, inevitavelmente, dessa barreira de proteção fortalecida dia após dia. Não tem outro caminho. Excelente. Isso é bom as pessoas terem conhecimento, porque nós precisamos cuidar de todo o processo, né? Muito também porque hoje a maioria dos alimentos que nós ingerimos são alimentos hoje, a grande maioria aí com fast foods, né? A alimentação, às vezes nós temos aí as verduras, as frutas, mas com pesticidas, herbicidas, que isso, na verdade, é o processo de você fazer a desintoxicação do seu organismo, que isso daí traz essas consequências também para a perca da imunidade. Como foi mostrado, né? O organismo cheio de toxinas, você muito provavelmente vai ter inúmeras doenças, por quê? Por exemplo, as toxinas elas vão ser jogadas na corrente sanguínea. O que acontece quando esse processo existe uma quebra? O fígado, que é o filtro, né, podemos considerar assim, o filtro do nosso corpo, ele vai começar a trabalhar de forma muito intensa.
E quando ele começa a trabalhar de forma muito intensa, a depender da intensidade, ele pode chegar ao estado máximo de funcionamento. E aí você vai ter problemas renais. Então, na verdade, é um processo um após o outro. Se você enfraquece a barreira de entrada, você vai, consequentemente, adoecer todo o seu corpo. Por quê? Porque é um sistema, é uma engrenagem funcionando. Se você tem uma engrenagem, um dentinho daquele que está ruim, consequentemente, um vai bater errado, o outro vai bater errado, e daqui a pouco você tem uma engrenagem toda funcionando desajustada. Da mesma forma acontece com o nosso corpo. Porém, a parte boa é que nós temos hoje, né, um leque de produtos. Estamos em uma empresa onde disponibiliza produtos que vão nos auxiliar nesse processo de tanto prevenção quanto de reequilíbrio do nosso corpo. E como que a pergunta que não quer calar, como que o LIVT se torna um aliado a tudo isso? Vamos lá. LIVT, foi isso que você perguntou? Isso, LIVT. Como que o LIVT é um aliado? Temos, como eu falei, os chás em si, eles são ricos em flavonoides, que são substâncias altamente protetoras do nosso corpo. Nós temos, dentro do LIVT, por exemplo, qual é as funções principais do LIVT? Anti-inflamatória, cicatrizante, rejuvenescedora. Então, se eu estou tratando de rejuvenescimento, o que vai acontecer? Se eu tenho as células renovadas continuamente, isso significa que o meu corpo vai estar protegido. Porque o que falta? A renovação das células. Se as células não se renovam, ou, aliás, vou até pontuar melhor isso aqui. Se as células se renovam, porque o processo de renovação ele vai acontecer automático. Se você tiver substâncias ou não tiver, ele vai acontecer. É como se você fosse fazer, por exemplo, um bolo. Ah, faltou o ovo. Problema teu. Se você tem obrigação de fazer aquele bolo e faltou o ovo, muito provavelmente aquele bolo, como a gente fala, vai sair solado. Ou se faltou a manteiga, e você é obrigado a fazer, vai faltar alguma coisa, no final o resultado não vai ser bom. Então, a mesma coisa acontece com as nossas células, elas vão se renovar. A questão é, nós temos todas as substâncias que elas precisam para se renovar? Se não tiver, ela vai se renovar de forma deficiente. E aí é onde nasce a maioria das doenças. E o LIVT, ele entra como antioxidante que rejuvenesce, ele vai entrar como anti-inflamatório, por exemplo, quem está com processo de inflamação no estômago, deve tomar LIVT? Deve, por quê? Porque ele vai ajudar, além de limpar, ele vai ajudar também a desinflamar. Por exemplo, quem tem cistite, quem está com sente processo de azia, queimores, e até quem sofre com o intestino preso. E quando você tem intestino preso, calcula comigo, você comeu segunda-feira, hoje é sábado, e você não foi ao banheiro ainda. Pensa comigo. Aquela fezes que está lá, aquele resto de comida que já fermentou, que está lá há 4, 5, 6 dias, Calcione? É desse jeito. E pode apostar, não são poucas pessoas que passam por isso. Se você não vai ao banheiro todos os dias, pelo menos uma vez, você precisa de uma desintoxicação intestinal. Você precisa ir pelo menos 2 vezes ao dia ao banheiro. Então, essa é uma das partes que a gente precisa colocar muito em atenção. Então, agora imagina, sei que você está pensando aí naquela comida de segunda-feira que ainda não foi ao banheiro. Pensa comigo, como que está o teu intestino com fezes grudadas em um ambiente úmido, quente e cheio de bactérias. Que guerra, que bagunça está aí dentro. Aí o que o LIVT vai fazer? Essa é a parte boa. Por isso que nós tomamos LIVT. Ele vai chegar como vamos pegar aqui algo bem simples, sabão em pó, vassoura, rodo, e vai fazer aquela faxina geral. Só que nessa faxina, gente, nós temos que lembrar o seguinte, você está com o intestino meio ferido em algum local ou em outro local, o que você vai fazer agora? Você limpou.
Então, o próprio chá, ele vai ajudar no processo de cicatrização. Por isso que ele é tão importante para a limpeza do intestino. E aí tem pessoas que estão tomando o nosso maravilhoso Living Tea, aí me liga e fala assim, Alcione, pelo amor de Deus, o que tem nesse chá que eu não saí do banheiro? Fala, querida, aproveita, se diverte, porque se está saindo, eu te garanto que é porque tem alguma coisa aí dentro. Então, aproveita para limpar. Tem pessoas que acumulam, a nossa capacidade de acumular fezes é de 2,5 kg. Olha só, pensa aí, tô com 2 quilos, calcula aí 2 quilos de arroz aí na mão, 2 quilos de... 2 quilos, 2,5 kg. Pensa aí comigo, 2,5 kg. Ok, essa é a quantidade mínima de fezes que você pode acumular no intestino. Mas você pode chegar até 7,5 kg. Depois você vai na cozinha, junta 7,5 kg de coisa e tenta pelo menos suspender. Aí você vai entender por que está inchado, você vai entender por que está de mau humor, você vai entender porque a balança sempre diz que você está 1 quilinho a mais, porque as fezes elas estão ficando acumuladas. Então, o Living Tea ele é o melhor aliado dentro da Acmos para fazer essa limpeza. Quem já utiliza o Living Tea aí, só para eu saber? Quem já virou aí moda? Eu não vivo sem ele. Dani, está acompanhando o chat aí? Bom, então, só para entender o porquê tomar o Living Tea, porque ele tem todos esses benefícios, limpeza, sem contar que, como bônus, gente, ele vai ajudar a limpar a sua pele, melhorar o cabelo, porque é rejuvenescedor, é antioxidante. Então, quem pode tomar? Todo mundo, exceto quem tem problema de pressão descontrolada ou problema de coração. Fora isso, Alcione, eu tenho uma criança de 7 anos, 6 anos, e tem intestino preso. Pode tomar? Pode. A única coisa que você vai fazer é, ao invés de dar uma xícara desse tamanho, você vai dar uma xícara menorzinha, proporcional ao tamanho do ser humaninho. Só isso, tá? Mas todo mundo pode tomar o nosso Living Tea. Perguntas por aí, Dani? Tem pessoas aqui perguntando quem tem pressão alta, como que faz para estar ingerindo Living Tea. Você acabou de falar aqui da quantidade aqui, que também perguntaram sobre o produto. Tem gente falando que toma para azia, que é normal, e toma para azia, que ela toma e tem resultado. Grávidas podem tomar? Vou até pontuar aí primeiro da azia, me lembra da grávida. Não, deixa eu já responder. Grávida não, gente. De forma nenhuma. Grávida, ela está no estado... Não é que faz mal. Grávida, nutrizes faz, tá? Eu não recomendo, porque tudo que a mãe toma vai para o bebê, no leite, a substância, então é bom evitar, porque ele pode ter alguma cólica nesse sentido. Vai matar o bebê? Não, não vai, tá? É chá, mas ele pode ter algum tipo de cólica, enfim, algum incômodo e não é interessante. A grávida. A grávida não é interessante porque ela está em um estado de sensibilidade. Então, você nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã de uma grávida. Ela pode estar bem agora, daqui a pouco pode descontrolar. Então, eu também não recomendo para grávida. Agora, por exemplo, quem falou sobre azia? Um ponto interessante sobre azia é, azia você está com início de... Se você demorar um pouquinho mais, pode já estar caminhando aí para gastrite. Gastrite vira úlcera e úlcera pode virar um câncer. Em quanto tempo? Depende de como for a sua alimentação. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 10 anos. Então, a minha recomendação é cuida, trata na raiz. Só o Living Tea resolve? Não. Por que não? Porque quando você está com azia, você já está com algum tipo de ferimento, ok? Então, o que você vai fazer para recuperar isso? Você vai utilizar o Living Tea, porque ele vai limpar, ok. Mas você agora, é como você limpou, está ferido. O que você vai fazer? Você precisa recompor. E para essa recomposição, eu te recomendo fazer o uso tanto do garlic junto, quanto do drink AK. Porque são fibras
prebióticas que vão ajudar no, digamos assim, no reflorestamento, na alimentação dos seus bichinhos bons, das bactérias boas, e aí tudo vai voltar a fluir normalmente. Então, um limpa, o outro cicatriza e o outro vai vir reflorestar, né, as bactérias boas para tomar conta do seu intestino. Então, é um processo, eu te recomendo que cuide o mais rápido possível. E ver também o que está causando isso. Pode ser estresse, e olha que interesse, que louco, na verdade. O intestino sujo, ele causa o quê? Falta de sono, estresse. Um ponto. Essa falta de sono, esse estresse, vai fazer com que você coma mais, vai fazer com que você não produza serotonina. Consequentemente, você passa... É uma cadeia. Consequentemente, você passa a ficar nervoso, angustiado. E aí, isso pode interferir no seu intestino. E pode gerar uma gastrite, uma úlcera, tantas outras coisas. Então, uma cadeia, uma coisa vai provocando a outra. E uma coisa vai piorando a outra. Cione, perfeito. Agora tem as pessoas que estão me perguntando aqui, qual idade que as crianças podem tomar? Bom, vamos lá. Questão de idade. Se a criança, se for muito pequena, se for 8, 9, 10 anos, você vai mandar uma xicrinha tranquila. Agora, menos que isso, eu te recomendo fazer o quê? Fazer o uso do Drinkaka recorrentemente, tá? Começa recorrente, depois vai alternando dia sim, dia não, até você chegar ao ponto de ser 3 vezes na semana, 2 vezes na semana e zerar de novo. Porque ela deve ser escalável, progressiva. Não vou dar todos os dias, porque o intestino em si, ele precisa trabalhar. E se você dá isso todos os dias, recorrentemente, ele vai ficar, de certa forma, meio preguiçoso, porque você já está dando ali as fibras que vão fazer o trabalho. Então, o intestino, ele precisa trabalhar. Começa aí 1, 2 semanas recorrente, depois vai alternando até zerar, depois de um mês e pouquinho. Agora, uma coisa que eu te recomendo é fazer o seguinte, cuidar da alimentação dessa criança. Porque, no geral, uma criança que tem intestino preso, 90% de certeza, a responsabilidade chama-se papai, mamãe ou responsável. Porque tem preguiça, dá danoninho, dá tudo que você encontra lá no mercado de potinho, você dá para o filho. Qual o lanche do filho? Vamos dar um chilito, vamos dar um biscoito, vamos dar tudo que é fácil, tudo que é prático. Os pais agora não querem mandar a lancheira da criança, ele não manda para a escola uma fruta, porque dá trabalho, porque ele não põe na cabeça do filho que ele tem que se diferenciar dos outros, que ele tem que ser saudável. Então, está muito voltado para a cultura familiar. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque você está criando, você é responsável pelo futuro de uma criança. E isso é muito pesado. E o que ela vai ser em questão de saúde, quando ela tiver 15, 20, 30 anos, depende exclusivamente de como você cuidar da alimentação dela agora. Tá? Cione, tem uma pergunta aqui, ó. Minha mãe fez procedimento no coração há 10 anos e ela tem problemas com o intestino muito preso. Então, não seria recomendado? Vamos lá. O que ela fez no coração tem que ser avaliado. Zerou esse problema? Tá tudo ok? Continua tranquilo? Ou ela tem alguma sequela disso? E tem que avaliar, porque, por exemplo, eu quebrei a perna, um exemplo. Um dia a perna vai estar consertada, direitinho no lugar, mas um dia lá atrás eu quebrei a perna. Mas hoje está 100%. É a mesma coisa o coração. Como é que está a situação dela hoje? Se tiver algum problema, eu não recomendo. Aí você pode entrar com o Drinkaka, você pode entrar com o próprio ômega, que ajuda, você pode entrar com o garlic, que também acelera o processo. Então, buscar alternativas. Se, por acaso, ainda tiver alguma sequela. Se não, pode tomar normalmente. Alcione, agora, olha só que legal essa pergunta. Qual a diferença entre o Live Tea e o Slim Tea? Vamos lá. São chás totalmente diferentes. A única coisa que eles têm aí é o benefício de ser rejuvenescedor.
pela questão dos flavonoides, mas se tratando de efeito em si, eles são bem diferentes. Quando você fala, por exemplo, do Leaf Tea, você está falando em desintoxicação, você está falando em limpeza intestinal, dentre outros benefícios, claro, né? Prisão de ventre, enfim, de emagrecimento, tá? Que eu acabei pulando isso aí, que é um fato, gente, nós temos pessoas assim com resultados incríveis de emagrecimento, tá? Mas o que o Leaf Tea tem de diferente do Slim Tea? Primeiro que um é chá verde, o outro é chá vermelho, tem muitas coisas diferentes, tá? Uma delas, por exemplo, ela vai ter ação diurética, apesar que o verde tem, mas o vermelho ele é mais, digamos assim, potente em relação a essa questão. Ele tem ação diurética, então para quem tem, por exemplo, retenção de líquido, e para mim é o fator principal, chave do Slim Tea, é a retenção de líquido. Quem tem retenção de líquido, ele não vai focar no Leaf Tea, ele vai focar no Slim Tea, tá? Então, eu acho que uma dos maiores diferenciais desses dois chás é esse. Um vai limpar o intestino e o outro vai cuidar da questão da retenção de líquido. Ele também é aliado no emagrecimento, riquíssimo em flavonoides, né? Nós sabemos que todos os chás vermelhos eles são extremamente potentes, mas, para mim, esses dois pontos é o diferencial de um para o outro. Ó, tem um depoimento aqui nos comentários aqui, falando que, olha, que o Slim é bom para hemorroidas. O Slim? Vamos lá. Todos dois, o que é, na verdade, hemorroida? É o rompimento de um vaso, ok? Então, se eu melhoro a minha alimentação e se eu tomo algo que vai ajudar no processo de reestruturação, recomposição ou renovação das minhas células, tudo que tiver no meu corpo ruim, no sentido de estar ferido, de estar estragado, enfim, ele vai voltar a cicatrizar, porque é rejuvenescimento celular. Então, com certeza, é um excelente aliado. E aí, para o teu cliente ou para quem tem hemorroides, eu ainda recomendo o uso do garlic ou o uso do óleo de linhaça, tá? Porque o óleo de linhaça ele vai tratar essa questão sanguínea, tem todo um processo, não é só o externo, tá? Não é só o rompimento, tem a questão dos vasos também. Então, se você fizer essa junção, melhor ainda. E olha só que legal, você tocou no ponto de criança, né, sobre o drink, e tem um depoimento aqui que tinha um sobrinho que ficava até uma semana sem ir no banheiro e depois do uso do drink regularizou o intestino, né? Então, para as crianças, pode introduzir com um drink, né? Por causa das fibras. E aí tem aqui um outro depoimento aqui, é uma pergunta, na verdade, falando se o Slim Tea pode ser tomado por pessoas com pressão alta e pessoas com gastrite. Bom, com gastrite sim, com pressão alta não. Alcione, eu tenho os dois, e agora? Agora você vai tratar primeiro a pressão, e a pressão, olha só, gente, que cadeia. A gastrite foi gerada, muito provavelmente, pela sua alimentação. A pressão foi desencadeada exatamente pela sua alimentação. A primeira coisa que a gente precisa pensar em tratar, porque às vezes, eu quero cuidar, mas eu não quero mudar minha alimentação, eu quero continuar da mesma forma. Não vai funcionar. O produto ele não faz milagre. Tá? Ele trata, mas ele é coadjuvante. Você precisa ajudar. Então, assim, são dois problemas causados aí pela péssima alimentação e muito provavelmente, não sei se é o caso, mas são dois problemas que os dois são causados pela alimentação e a pressão ela pode ser
potencializada ou desencadeada também pela falta de atividade física, pelo sedentarismo. Então, não recomendo de forma nenhuma para quem tem pressão alta. Então, você vai primeiro fazer o quê? Começa pelo Drink AK, começa tomando suco verde pela manhã, junto com o garlic, até você sentir que a pressão normalizou. Depois que a pressão normalizar, se você quiser fazer uma desintoxicação intestinal, sim, mas antes disso, foca no Drink AK e no garlic, pelo menos por 2 ou 3 meses. Você vai ter um excelente resultado. E olha só, que essa pergunta aqui é uma boa pergunta. Pessoas com problema de tireoide, pressão alta e glicose, qual chá deve consumir? Tireoide, glicose, foi isso? Alta, glicose. Tireoide, okay. Quadro clínico, glicose e chá. Qual chá pode tomar? Primeiro, a gente tem que identificar se é hiper ou hipotireoidismo. São duas coisas bem diferentes. Olha, nesse caso, eu recomendo pegar a mesma receita anterior. Eu te recomendo começar... É um pouco mais lento, porque o ideal é primeiro você limpar, realmente, mas em casos como esse, você não tem como ultrapassar sem tratar. Por exemplo, a pressão alta. Eu não vou te dizer que tome nenhum e nem outro, tá? Por quê? Porque aí, primeiro, tem que saber se é hipertireoidismo, e segundo, tem que ver como que está o grau de tudo isso. Então, são coisas assim, mais delicadas que a gente precisa aprofundar mais a avaliação. Não dá para simplesmente falar aqui. Mas eu te indico a começar aí pelo Drink AK, pelo Garlic, e qual é o melhor produto hoje para controle da glicose, né? Qual o melhor produto que nós temos hoje para isso, para o controle? Quem consegue me dizer aí? Nós temos um excelente aliado aí que faz sucesso. Quem ajuda a gente aí? Quem ajuda? Qual é o outro produto? Então, você pode tomar o drink, vamos ver se o pessoal está estudando mesmo, se o pessoal sabe de qual é de cada produto. Vamos lá. Hora do desafio. Calma, gente. Muita gente respondendo ao mesmo tempo. Calma. Um de cada vez. Um de cada vez. Ó, disseram aqui, no sugar, body size, garlic, no sugar. No sugar tá vencendo aqui, viu? Uhum. O body, ele é um excelente aliado, mas se a pessoa já tiver pressão alta, eu já prefiro que ele vá já pelo no sugar, porque é mais leve. Apesar que o body, apesar de ser da linha Slim, ele é bem suave, berinjela, né? Mas como eu não sei qual é o grau da pressão dessa pessoa, eu prefiro ir para o mais leve. Olha só que legal, ó, a resposta do nosso presidente Davi Basílio. No sugar, óleo de abacate e linseed oil. Pronto. Esses três, eles podem ser utilizados, todos os três servem, por exemplo, para o controle, tá? Da questão da glicemia. São riquíssimos em vitamina E, e aí você escolhe um deles para juntar aí com o Drink AK, mais o Garlic, que é anti-inflamatório, cicatrizante, e detalhe, vai matar tudo que tiver de ruim, aqueles bichinhos ruins, aquelas bactérias malignas, né, que estão lá no seu intestino fazendo a festa, aqueles bichinhos, ele vai ajudar a matar, eliminar. Então, faz um combo aí de 3, 4 produtos, se você puder tomar todos dessa linha aí. Gente, outra coisa, incluam o Total Life, porque às vezes o sistema imunológico está tão baixo, a criatura não come fruta, não come verdura, ela não come um monte de coisa. E aí vai para quase zero. Alcione, eu estava no grupo esses dias e foi colocado assim, que o que poderia dar para a criança, né, no sentido de queda de cabelo que a criança está tendo, né? E aí, voltando, que nós já vamos entrar nesse assunto, que na verdade nós vemos que tudo isso é reflexo da alimentação, né?
de como que você ingere e a qualidade dos alimentos, nós vamos falar disso já. Só que a gente tem que entender que, às vezes, é falta de vitamina, e o Total Life, ele serve para crianças e adultos, porque ele é um complexo vitamínico de A a Z. E muitas vezes, o que eu vejo, assim, eu vejo as pessoas falando assim, tá com queda de cabelo? Toma Biorré. Pera lá. Vamos avaliar alguns pontos. O Biorré é excelente, indiscutível. Mas será que é realmente a falta da biotina? Como que é a alimentação dessa pessoa? Então, tudo isso precisa ser avaliado antes. Porque, para mim, uma criança com queda de cabelo, muito provavelmente, isso chama-se péssima alimentação. Péssima alimentação. E aí, quando a gente... E aí, Alciane, só para as pessoas entenderem que já vai fazer um gancho com o que a gente vai falar como alimentação, é que hoje, pela correria que vive aí a modernidade, né? Muitos produtos industrializados, refrigerante, batata frita, hambúrguer, né? Chocolate, às vezes em excesso para criança, e aí não tem aquela alimentação equilibrada, que é você comer verdura, legumes, né? E você ali já começar esse processo educativo, porque começa na infância, né? O adulto de hoje, ele é reflexo do que foi lá na infância, né? Então, isso é importante. Só que, olha só que legal, a gente está falando, todas as perguntas que foram questionadas aqui, que foram colocados, os sintomas, tem a ver com alimentação, tem a ver com sobrepeso, e nada, exatamente nada acontece se nós não entendemos a importância do processo da alimentação. Quanto é importante você entender o que você come, e hoje nós temos diversas informações aí na internet, como você ter uma alimentação saudável, e olha só que legal, mediante esse momento, Alciane, que nós estamos vivendo, da pandemia, do coronavírus, que as pessoas estão assustadas, as pessoas hoje andam num novo normal, todo mundo de máscara na rua, né, com medo de pegar o coronavírus, sem sair de casa. Eu, por exemplo, tenho vizinhos aqui que estão vindo pessoas de fora para fazer compra para eles, deixam na porta e eles pegam aqui com medo de sair, porque fazem parte do grupo de risco. E aí foi feita uma pesquisa pelos pesquisadores franceses e americanos, e eles começaram a diagnosticar que as pessoas que estavam e utilizavam a ventilação mecânica era com quadro clínico de obesidade. Então, eles pegaram ali 124 pessoas internadas e o resultado mostrava que 47,6% eram obesos, com quadro clínico agravado na UTI sobre a ventilação mecânica. Se a gente for considerar isso em número de porcentagem, quase metade por causa da obesidade. Outros são por complicações cardiovasculares e os outros diagnósticos. E olha só, por que isso? Porque automaticamente esses casos da obesidade impactam nos processos inflamatórios, porque o seu organismo ele não está com força total, né, para ele poder combater ali o vírus. E aí a gente falando hoje do chá, e a gente falando hoje um pouco dessa oportunidade que nós temos através da Acmos, você vê que nós estamos aqui falando de um chá, hoje que o intuito foi esse, falar da importância do chá na desintoxicação, na imunidade, como pode ajudar nesse momento, mas a gente acabou utilizando vários outros produtos aqui, falando do garlic, do óleo de abacate, óleo de linhaça, do drink. Então, é um processo de desintoxicação. Eu costumo dizer que é aquele processo, assim, para as pessoas mais simples entenderem que você tem vontade de construir uma casa, você compra um terreno, você já não constrói a casa logo de cara. Primeiro você vai limpar o terreno e depois que você vai começar o processo de você montar os alicerces. Dentro hoje da área médica,
você começa a limpar pelo chá ali, que é a desintoxicação, o processo da retenção de líquido, que às vezes você vai perder de um processo, dependendo de caso a caso, de 3 a 5 quilos que você perde, além de medidas. Só que, senhor, eu queria chamar a atenção aqui, por quê? Porque nós podemos utilizar hoje o leque de produtos que nós temos, que combate os mais variados tipos de sintomas, né? Para o quê? Para as pessoas se atentarem e entenderem primeiro a necessidade, solucionar. Cada resposta que a gente foi dando, questionamento que tem lá nos comentários no YouTube, é um diagnóstico, é uma necessidade das pessoas. Sabe o que eu comecei a observar, Alcione? Que, na verdade, dentro desses diagnósticos, não vai só o chá, porque o chá, ele trata o sintoma de desintoxicar, de melhorar ali, para absorver melhor os nutrientes, o seu corpo, seja pela alimentação, seja pela suplementação. Nós precisamos, sim, suplementar. Ah, Dani, por que nós precisamos suplementar? Porque os alimentos da terra hoje não trazem mais os nutrientes que nós precisamos para fazer a nossa máquina funcionar 100%. Então, precisa suplementar. Ah, por quê? Porque, infelizmente, a modernidade, ela traz alguns benefícios, mas ela traz malefícios, que são as consequências, agrotóxicos, pesticidas, hormônio na carne, hormônio no frango, e você precisa tirar isso. Você quer um exemplo? Quem não gosta de comer aquela carne gostosa que cozinha na panela, só que quando você vai limpar a panela, como que fica a sua pia ali toda suja de gordura? E nós ingerimos aquela gordura e ela fica presa na parede do intestino. Como que você quer suplementar, às vezes, ou você quer iniciar um processo de emagrecer sem você se desintoxicar? Então, é importante isso. E olha só, Alcione, nós temos a oportunidade nesse momento da gente poder, como empreendedores, que nós estamos falando aqui, creio que para a maioria já são empreendedores, de aumentar o nosso ticket médio. Por quê? Porque exatamente nesse momento, as pessoas que não tinham consciência que precisam suplementar, que precisam cuidar da imunidade, da alimentação, elas estão procurando esse tipo de informação. Então, quando a gente aumentar o ticket médio, a gente está falando de uma estratégia para aumentar os seus lucros. Exatamente isso, aumentar a lucratividade do empreendedor. Porque nós temos um leque de produtos hoje, olha a nossa linha nutracêutica, nossa linha hoje, o que nós podemos oferecer para essas pessoas em termos de suplementação. Produtos naturais, à base de plantas e flores, só que vão suplementar aquilo que a alimentação só em si não dá de necessidade para o nosso corpo. E nós podemos, Alcione, oferecer combos. E quando a gente fala combos, eu estou falando combos. Quando eu falo combos, eu estou falando de dois ou mais produtos para aumentar ali o valor do lucro, por exemplo. E aí, se a gente já diagnosticou aqui que, por exemplo, que a imunidade tem a ver com obesidade, que tem a ver com todo o processo inflamatório, alimentação, por que não nós utilizarmos do Liviti agora com essa promoção maravilhosa, não só para levar a conscientização das pessoas exatamente isso, do momento da imunidade, da inflamação, mas a gente poder tratar e cuidar dessas pessoas como um todo. Então, por exemplo, nós temos hoje produtos que podem auxiliar, as pessoas estão ansiosas, eu vi perguntas aqui de pessoas que colocou que estão ansiosas, comendo muito em casa, que pessoas que aumentaram 4 quilos, 3 quilos, 5 quilos, que querem emagrecer. Nós temos hoje, dentro da Acmus, o programa Impact 60, que é um serviço que você pode oferecer junto com os produtos para você cuidar. Nós temos hoje ferramentas para a gente poder, de acordo com a necessidade de cada um, trabalhar, como, por exemplo, nós criamos o Magrelando, né? Exatamente para isso, para a pessoa poder ter um entendimento, como se fosse esse acompanhamento, e não só isso, gerar resultado, que é a venda de combo, não é verdade? Uhum. Sim, Dani. Além da... E assim, às vezes a pessoa, o empreendedor, ele fica com um certo receio. Eu vendo um combo?
Gente, nós precisamos ter clareza de uma primeira coisa. Eu estou levando saúde, eu estou levando bem-estar, eu estou evitando que essa pessoa amanhã sofra um AVC, que essa pessoa amanhã sofra um câncer, dentre tantas outras coisas. Primeira consciência que nós temos que ter é: eu estou promovendo saúde, eu estou promovendo longevidade. Depois que você tem essa consciência, que você está ajudando, gente, é como você pegar um Dr. Fit e vender para alguém que tem dor. Se ele pagasse R$100 para aliviar a dor dele, seria pouco. E quem está com dor, ele não quer saber o preço. Ele quer ter o resultado, ele quer ter o alívio da dor. Então, a mesma coisa serve para um combo. O combo, quando você identifica que você está levando esses benefícios para a pessoa, você vende e vende feliz. Feliz porque você está ajudando e feliz porque a tua renda, né, ela vai aumentar. E, consequentemente, se tratando de plano de carreira, você vai também ter a oportunidade de crescer. Então, é visualizar o macro, como os grandes empreendedores, como os grandes investidores. Eles não olham o micro, eles olham o macro. Qual é a zona que eu estou atingindo? O quanto de benefício eu estou levando? Então, isso tem que ser uma cultura nossa, de avaliar o macro. Quais são os benefícios que eu estou levando para a pessoa e quais são os benefícios que eu estou trazendo para mim? Então, são dois pesos, né? Um é cuidar e o outro é o que você vai receber em troca, que é aumentar os teus rendimentos. Como o Dani falou, aumentar o teu ticket médio. Então, conhecimento é fundamental para isso, ousadia para cuidar das pessoas, coragem, são pontos fundamentais. Então, nós temos hoje todas as ferramentas que nós precisamos para levar saúde, para levar bem-estar, para levar qualidade de vida para as pessoas. E, falando de pessoas, começando por nós, tá? Não adianta pensar, querer cuidar do outro e amanhã tu tá aí, talvez, com pressão alta, sendo empreendedor. Não combina, né? Não tem congruência. Então, primeiro você tem que se cuidar para depois cuidar do outro. Elciane, sabe o que eu tenho observado? Eu tenho observado uma quantidade de pessoas que vivem esse momento desafiador e que elas começam a desabafar na internet, falando que estão angustiadas, que estão com ansiedade, que estão comendo demais, né? E olha só como tem a ver isso com o que nós podemos auxiliar, né? Diagnosticar esse processo, entender qual é a necessidade dessa pessoa e com isso a gente ajudar. Eu costumo dizer que, na verdade, nós somos nós trabalhamos hoje através do mercado que nós temos hoje, que vive cada vez mais pessoas ansiosas, estressadas, né, com fadiga, cansaço, depressão. O mercado de bem-estar é um mercado que cresce cada dia mais. Por quê? Porque as pessoas querem o benefício de envelhecer cada vez mais jovem, né? As pessoas querem o benefício de poder se alimentar melhor. E nós temos todas essas ferramentas. Então, nós conseguimos, se a gente ali tiver um olhar clínico de ajudar as pessoas, solucionar todos esses problemas, né? Essas dores que as pessoas têm. Eu costumo dizer que quando a gente passa a olhar com esse olhar de solucionar e não caçador, de ir lá e querer vender a qualquer custo, você oferece benefícios. Quando você oferece benefícios, você oferece não só um produto, você oferece um leque de produtos, serviços para as pessoas. Ah, mas nós estamos num momento de isolamento social, as pessoas não estão saindo, não tá... eu tenho observado que as pessoas estão comprando sim, né? Eu moro aqui num prédio e aqui eles tomaram como precaução todos os produtos que chegam via correio, tem uma mesinha lá separada, então eles avisam pelo telefone que chegou, você vai lá e pega. São vários e várias mercadorias sendo entregue via correios e pessoas vindo no meu particular querendo comprar os produtos. Ontem cedo mesmo aconteceu um caso de eu acordar, pegar o celular e a porteira aqui queria o produto, queria comprar produto e oferecer não para ela, ela usou, indicou, agora ela tá oferecendo para a irmã que quer comprar.
mas quando a gente entende, a gente agrega valor e a gente cria esse vínculo, esse relacionamento e aumenta isso, né? E aí, falando nesse ponto, hoje a gente tem alguns materiais aqui que a gente preparou, né? Foi colocado lá nos grupos de WhatsApp, pedindo para vocês, e vocês contribuíram, parabéns, porque essa ação é em conjunta, todo resultado depende exatamente disso, dessa unidade, dessa força em conjunto. Então, cada um de vocês que contribuiu com o depoimento, muito obrigado. E agora, vocês vão ver o porquê que nós estávamos buscando a informação para gerar valor para vocês. Val, você está aí? Opa, tô aqui. Boa tarde para todo mundo. Como que vocês estão aí? Parabéns, viu, meninos? Treinamento aí surreal, literalmente. Estava aqui acompanhando o chat aqui. A gente vê aí cada depoimento, as pessoas muito felizes aí por ouvir tantas informações. Então, parabéns ao Cione, parabéns, Dani, aí pela contribuição aí, tenho certeza que ajudou, contribuiu demais, né? Se vocês gostaram, digita aí no chat aí que eu quero ver se realmente foi tudo isso mesmo, se vocês gostaram, contribuiu aí com as informações aí para vocês. Diga lá, Dani. Cadê aquelas telas aí que a gente tem para compartilhar sobre essa ação, de como utilizar? Compartilha um pouquinho aí para a gente. Vamos lá, pessoal. Boa tarde aí mais uma vez para todo mundo, viu? Alcione, Dani falou muito bem sobre esse produto, que para mim é um dos produtos mais incríveis que nós temos na Acmos. É um produto que realmente traz, né, um resultado expressivo. Eu já vi milhões de depoimentos com esse produto, né? Tem pessoas hoje dentro da Acmos ocupando níveis altíssimos, né, por causa desse produto, ou seja, foi conquistado por causa desse produto, né? E eu já vi depoimentos que esse produto salvou vidas. Então, olha só para vocês verem a importância desses produtos, né? E aí, quando surgiu a ideia, né, de trazer um treinamento para falar um pouquinho sobre esses produtos, por que não falar também de como a gente poder contribuir com outras pessoas com esses produtos, né? Primeiro, a Alcione deixou muito clara a importância de você consumir os produtos, a importância de você sentir literalmente esse bem-estar, sentir, né, literalmente esse resultado todo, né, para depois você compartilhar. E é natural, num momento como esse que a gente está vivendo, basta você olhar o Facebook, né, as redes sociais nesse momento, você vê enxurrada de materiais, né, falando sobre emagrecimento, aquelas fotos, né, horríveis de antes e depois, que muitas vezes a gente nem sabe a procedência daquilo. Então, eu quis vir aqui para trazer para vocês, né, alertar, na verdade, vocês, porque hoje o mercado ele está muito mais seletivo. A Dani compartilhou, né, o mercado de venda direta ele vem crescendo muito, mas o consumidor final ele está muito mais exigente. Então, uma dica, né, que eu quero compartilhar com vocês: não fique publicando informações como essa, né, principalmente se você não sabe, né, se aquele resultado é verdade, né? A dica, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês de vendas é compartilhar o seu resultado, compartilhe o seu depoimento. Você quer tirar uma foto, você quer postar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, enfim, tira uma foto você tomando o produto, né? Se de repente você tem um resultado legal, ou alguém da sua equipe, seja linha downline ou linha upline, ou seja, que você conhece, peça autorização para ela para você poder compartilhar esse depoimento, né? Porque senão fica aí uma poluição visual gigantesca nas redes sociais, e isso não é nada profissional, né? Não é nada profissional sobre isso, tá? E olha só que interessante, a gente tem bastante pessoas aqui nos acompanhando, pessoas nos assistindo, pessoas que são da nossa equipe, outras não. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero compartilhar uma estratégia que a gente fez. Muitos acabaram participando dessa estratégia e não sabem até agora. Eu vou compartilhar com vocês. E de repente, para quem, né, não faz parte da nossa equipe, eu quero deixar aqui como sugestão para vocês também fazerem isso dentro do grupo de equipe de vocês, porque produtos como esse, né, que a Alcione e a Dani compartilhou aí, que é o Liviti,
tem milhões de depoimentos, tem muitos resultados, e resultados expressivos que vocês não têm noção. E o que eu fiz? Eu comecei isso na sexta-feira, se não me falha... Não, que dia que é hoje, meu Deus? Hoje é sábado, foi na quarta, quinta-feira, se não me falha a memória, eu fui nos meus grupos de equipe, para quem é da nossa equipe sabe disso, fui no meu grupo de equipe, tirei uma foto com chá, tomando chá, e fiz uma pergunta para as pessoas dentro do grupo de equipe, né? Se conhecia aquele produto e se tinha algum depoimento para falar sobre aqueles produtos. Vocês não têm noção o tanto de depoimento que houve. Vocês não têm noção do tanto de depoimento que houve, né? Pessoas compartilhando, gravaram áudio, gravaram vídeo, compartilharam depoimentos de pessoas que venderam, né, e tiveram resultado, enfim. Então, para quem de repente está aí, é de uma outra equipe, enfim, faça isso dentro do grupo de vocês, que vocês vão colher muitos depoimentos, tá? E olha só o que a gente fez. Depois eu vou compartilhar isso tudo com vocês, tá? Porque isso é comprovação social, né? De novo, a Dani deixou muito claro isso, o mercado de vendas diretas, esse mercado vem crescendo cada vez mais, porém, para você vender online, vender nas redes sociais, você precisa de comprovação social. Não adianta você só chegar lá e falar que seu chá é maravilhoso, colocar um texto lá atrativo, um texto, enfim, gigantesco, falando todos os benefícios do produto, colocar lá uma foto de antes e depois, mas se as pessoas não entenderem que aquilo não é real, as pessoas não vão comprar, e pelo contrário, as pessoas vão colocar você como spam, vão excluir você, enfim, vão bloquear você das redes sociais, vão deixar de te seguir, então tomem cuidado com isso, tá? Então, o que a gente fez? A gente fez isso aqui, ó. Quero ver se... Oi? Oi, Paulo, posso só implementar? Hoje nós temos que ter um entendimento seguinte. Quando eu falo que a gente pode aumentar o nosso ticket médio através do combo e agregar valor às pessoas, eu falo que quando a gente agrega valor, a gente mostra o nosso diferencial. Qual é o diferencial hoje do modelo de negócio que nós temos? Que é através das vendas diretas, mas é um marketing de relacionamento. Então, quando você trabalha através do marketing de relacionamento, você não está vendendo apenas um produto, você está vendendo você está ali personificando, atendendo a pessoa ali com exclusividade, ok? Gerando relacionamento, porque automaticamente, se fosse só apenas a venda de um produto, a pessoa iria numa loja, comprava o produto e ela comprou ali o que ela precisava. O nosso negócio, ele é diferente. Nosso negócio é relacionamento. E quando eu falo relacionamento, é você atender a pessoa, procurar entender a necessidade dela, você conversar com aquela pessoa, criar vínculos. E quando a gente fala de rede social, que seja Facebook, Instagram, WhatsApp, nós não estamos falando que essas redes são redes de vendas, nós estamos falando que são redes de relacionamento. Então, quantas pessoas você tem no seu Facebook, quantas pessoas você tem no seu Instagram, que estão ali visualizando o seu dia a dia, o que você está tomando, o que você está fazendo, o que você assiste, que estão ali automaticamente se relacionando com você. Então, quando a gente fala que hoje o relacionamento, ele é o diferencial, exatamente dessa forma, não só você colocar foto do antes e depois, mas você mostrar o processo. E quando a gente fala de se tornar profissional, quantas pessoas que automaticamente nós mesmos sabemos que tem resultado com os produtos, porque às vezes conheceu o produto através da gente, teve resultado, compartilhou no grupo de WhatsApp, compartilhou no particular, e nós deixamos morrer ali aquele depoimento. Nós não damos visibilidade para aquele depoimento. E as pessoas hoje, elas estão clamando por atenção. Quanto mais atenção você der, você mostrar que você se interessa por aquela pessoa, mais vínculo você cria. Então, é mostrar você fazendo chá, mostrar você tomando chá, mostrando depoimentos do chá. Quem está visualizando está falando, nossa, olha, ela postou esses dias tomando chá, nossa, olha só esse resultado, que legal. Então, esse material foi feito com o intuito de profissionalizar o processo para criar um vínculo maior de relacionamento, mostrando todas as etapas desse relacionamento. Muito bom, muito bom. E olha só que interessante, né? Com gancho em cima do que a Dani falou, então tá aqui, ó, as pessoas compartilharam isso nos nossos grupos, né? E o que eu fiz? Eu printei e fiz essa arte
Isso aqui facilmente você faz dentro de um aplicativo, né? Você faz uma montagem como essa, mas isso aqui é para postar nas redes sociais? Não, isso não é para postar nas redes sociais, isso é para usar no seu processo de fechamento. Ou seja, quando o seu cliente, quando a pessoa lhe chamar no particular, querer saber mais sobre o produto, querer saber mais informações sobre o produto, você vai falar sobre os benefícios dos produtos e vai mandar ali uma fotinha dessa. Né? Porque isso, de novo, isso é uma comprovação social. Então, fica a dica aí para você que quer trabalhar. Hoje, as redes sociais é uma ferramenta incrível, a Dani falou muito bem, né? Não é uma rede de venda, é uma rede de relacionamento. Então, você precisa criar interação ali com as pessoas. Então, quer vender? Tem muita gente ganhando muita grana no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais de uma forma geral. Porém, precisa trabalhar de forma profissional. Tá? Então, nada de ficar postando vídeo aí de qualquer jeito, foto de qualquer jeito, pelo contrário, né? Isso acaba até denegrindo a imagem do nosso produto, da nossa empresa, do nosso negócio. Então, fica aí a dica para vocês. Se querem trabalhar de forma profissional, usem a comprovação social daquele cliente que você tem, aquele áudio que você vendeu o produto. Por isso é interessante, né, você fazer o acompanhamento com o seu cliente, né? Tem pessoas, ontem, né, eu conversei aqui com... Oi? Mulher fala demais, né, gente? Quem tá na sala aí sabe que mulher fala demais, né? Enquanto não, fique tranquilo, que eu conheço, eu tenho duas. E aí, só falando um gancho aqui, qual foi a última vez que você foi influenciado a procurar uma manicure, um cabeleireiro, ou procurar comprar um produto porque alguém no seu círculo social falou que aquele produto era bom? Acontece isso diariamente. Às vezes você vê no story alguém postando que assistiu uma série, um filme, e você é influenciado a assistir por causa dos comentários daquela pessoa, né? E dentro do nosso negócio, quando você mostra o processo, fazendo um chá, você está influenciando as pessoas no processo de compra. Você está influenciando, você está vendendo sem querer vender. Então, diariamente nós somos influenciados por alguém que relata que teve algum benefício com alguma promoção no mercado, ou que foi em algum lugar e que foi bem atendido. E o intuito é você trabalhar de forma profissional desta forma para você gerar o resultado. Muito bom. Senhora, alguma observação? Não, Val, tranquilo. Eu acho que Bacana. A condução aí tá ótima. Aqui é a autoridade máxima, né? Qualquer coisa você puxa aí, puxa o freio de mão aí. Bom, galera, então é isso. Ou seja, uma atitude simples, né? Algo que você consegue fazer agora mesmo aí no seu grupo de WhatsApp, né? Dentro do seu grupo de equipe. Então, compartilhe lá um vídeo, um texto, enfim, peça para que as pessoas compartilhem, né, os depoimentos, os resultados, enfim, trabalhe de forma profissional. Bacana? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Né? A gente fez vários posts desses, né? Ou seja, está vendo tudo muito profissional. Então, isso vai ajudar muita gente, né? Como comprovação social, como a gente muito bem disse. Então, fica aí a dica para você, de repente, ter aí com a sua equipe, enfim, dentro do seu grupo de apoio, que funciona e funciona muito, viu? Então é isso. Dani, tem mais alguma coisa? Mais alguma observação? Alcione também. A minha fala por aqui se encerra, tá bom? Só agradecer a todos, porque eu acredito que o que é de mais precioso, além da nossa saúde, é o tempo, e as pessoas que estão aqui com a gente nessas horas de treinamento aqui, nessa 1 hora e meia, agradecer por estar aqui acompanhando, gerando informação, e quando a gente tem informação, a gente gera resultado. Então, parabéns para cada um de vocês, e que vocês possam não só absorver informação, mas vocês levarem a informação, porque nada adianta o treinamento, nada adianta o conteúdo se você não colocar em prática. Então, desde já, coloque em prática. Se você curtiu o treinamento, se você gostou da dica, se você avaliou, coloque em prática, né? Os resultados não são feitos pelos sonhadores. Hoje, para você conquistar os seus objetivos, tem que ser os realizadores. Então, que você não seja só um sonhador, mas você realize cada etapa do processo para você ter o seu resultado.
Então, já tem a informação, cria necessidade, se relaciona com as pessoas, gerando interesse, fazendo aquela ligação, mandando aquela informação, que assim você vai gerar venda, você vai gerar resultado. O resultado, ele acontece na ação, não na teoria. É só isso que eu queria dizer. Cione, uma palavra final aí. O áudio está fechado, Dalcione. Opa, e agora? Oi? Ok? Bom, então, para finalizar, primeiro, parabenizar cada um de vocês que decidiram participar desse treinamento. Como o Dani falou, o tempo é a moeda mais importante. Porém, 1 hora de treinamento pode te fazer avançar anos. 1 hora sem treinamento pode te fazer ficar estagnado por anos. Então, meu conselho sempre é: se prepare o máximo que puder, absorva, e não só absorva, mas absorva e ponha em prática, porque vai te fazer crescer. Val, Dani, obrigada pelo convite. E, galera, valeu. Muito bom. Cione, mais uma vez, gratidão por ter aceito aí o nosso convite. A gente fica muito grato aí com todo o conhecimento que você tem para compartilhar com a gente, né? Gratidão a todo mundo, toda a nossa liderança aí que esteve promovendo e compartilhando geral. Então tá aqui em peso aqui todos os nossos presidentes, nossos Safiras, Jades, Rubim, enfim, tá todo mundo aqui. Parabéns a todos, a toda a equipe, né? Todos os qualificados aí também. Parabéns aí para todo mundo, viu? Dani? Qualificados fresquinhos, né, Val? De hoje, do dia. Parabéns para o pessoal lá de Espírito Santo, parabéns para a equipe de São Paulo, de Minas, o pessoal da Bahia, o pessoal do Sul. Estamos juntos nesse processo e parabéns para aqueles que estão colocando em prática e estão tendo resultado. Parabéns, porque isso é uma decisão e o resultado só acontece se você acreditar no seu potencial. Então, parabéns a todos vocês. Muito bom, galera. Então, uma ótima tarde aí para todo mundo. Se você não está inscrito ainda no canal, clica aí, se inscreva no canal. Se você gostou do treinamento, dá um, né, lasca o dedo aí no joinha aí. Isso vai fazer com que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. E o nosso objetivo é ser relevante na vida das pessoas. Então, lasca o dedo aí no joinha aí, compartilhe com todo mundo, pega esse link aí, compartilhe com a sua equipe também, né? Informações como essa que a Alcione deixou aqui com vocês, tenho certeza, né? Se você colocar em ação, vai ter muito resultado, porque são informações valiosíssimas, tá bom? Beijo no seu coração, uma ótima tarde, bom final de semana aí para você. Aqui em São Paulo, um final de semana frio, né? Enfim, depende de onde você está aí, mas que curtam muito, que Deus te abençoe. E te guarde e te proteja também, viu? Uma ótima tarde para todo mundo. Ótima noite já, né? Beijos, beijos.